Olá, olá, boa tarde. Vamos para mais uma live literatura? Que horas são? 17 horas em São Paulo. É isso aí. Vamos começando, vamos chamando os nossos colegas, vamos chamando seus amigos. Cadê todo mundo? Eu quero ver hoje aqui a coordenação, né? Eu vou fazendo a mesma coisa aqui, ó. Vamos chamando as pessoas. Cadê todo mundo? Vamos lá. Apareçam, convidar amigos. Eu espero que hoje o chat não trave, né? Vamos lá, vamos chamar. Vamos, vamos. Aí, vamos lá, quem lá? Renato, vamos lá. Oi, Renato, tudo bem? Eu tô chamando aqui as pessoas. Vai chamando aí também. Vamos lá, vamos pesquisar, né? Cadê os amigos? Cadê o Gustavo Arruda, ó? Hoje o Gustavo Arruda não foi o primeiro, hein? Será que ele tá dormindo? Vamos lá, né? Hoje foi o Renato, muito bem. Tudo bem, Renato? Boa tarde. Escreve. Olha, é engraçado, né? Semana passada não estava funcionando o chat. Agora não tá funcionando o convite. E aí eu não entendo. Vamos lá, convidar amigos. Mas enfim, né? Oh, meu pai. Não sei. Não sei o que acontece. Vamos lá. Eu, hein? Esse. Ai, ai. Enfim, o povo vai chegando, vai vindo, e olha só, hoje nós vamos começar falando de Memórias Póstumas de Brás Cubas. Por que esse livro? Porque eu acabei falando dele no final da live passada, e ele é o livro que abre o realismo aqui no nosso país. Então, o Aloysio Azevedo com Mulato e o Machado de Assis com Memórias Póstumas de Brás Cubas. E para você que não estava na live anterior, eu encerrei falando um pouco sobre uma filosofia, né, inventada pelo Machado de Assis, que é o humanitismo, que vai aparecer aqui na boca de um outro personagem, o Quincas Borba, para falar sobre o darwinismo social, né, sobre a lei do mais forte, o mais forte sobrevive. E aí hoje eu volto para essa live começando falando dele um pouquinho. Então, olha só, você que perdeu, você que não sabe o que eu tô falando, nós estamos falando de literatura brasileira do realismo. Nós saímos do romantismo e entramos no realismo. E o Machado de Assis, que nós sempre falamos das técnicas, falamos da bruxaria, né? Que ele é muito conhecido como o bruxo do Cosme Velho, não porque estivesse associado com coisas de feitiçaria, mas pela sua técnica, pelas suas adivinhações, pelo futuro, por tudo que ele falou assim no seu tempo. Ele foi muito à frente do seu tempo. E aí, uma das coisas que ele fez foi trabalhar muito a questão da ironia. Então, ele começa fazendo o livro Memórias Póstumas de Brás Cubas uma ironia do romantismo. Porque os romances do romantismo, os romances românticos também, eles tinham uma estrutura. Eles começavam sempre com uma dedicatória, com uma introdução, e aí ele já começa aqui a brincadeira e a ironia aos românticos, ao romantismo, fazendo isso aqui, ó. Olha só a introdução, eu falei isso na live passada, né? Ao verme que primeiro roeu as frias carnes do meu cadáver, dedico como saudosa lembrança a estas memórias póstumas. Aí você fala, uau, né? Então, assim, é um defunto autor, um autor defunto. Eu falei isso na aula passada, ó. Memórias póstumas, memória de alguém que já morreu. Mas o que é interessante aqui, como ele brinca, né? Ele brinca sério, né? Brinca modo de dizer. Aqui, olha, ao leitor, assinado Brás Cubas. Quem é Brás Cubas? É o meu personagem principal, é o meu narrador. Quem é o meu escritor? Machado de Assis. Oi, Yara, tudo bem? Seja bem-vinda. Olha só, ele diz assim. Vou ler só alguns trechinhos que eu já tinha falado isso na live anterior. Trata-se, na verdade, de uma obra difusa na qual eu, Brás Cubas, se adotei a forma livre de um Stern ou de um Xavier de Mestre, não sei se lhe meti algumas roupagens de pessimismo. Pode ser
obra de finado. Escrevia com a pena da galhofa e a tinta da melancolia, e não é difícil antever o que poderá sair desse conúbio. Quer dizer, é um finado, é um defunto autor, não é um autor defunto, não se trata de um autor que já morreu, mas se trata de um defunto que vai escrever. Por isso que tem essa brincadeira, defunto autor ou autor defunto. E você que vai prestar vestibular, fazer concurso, fique muito atento. Essa pegadinha sempre aparece, né? Por que que prevalece? Que tem aí esse trocadilho? Então aqui é um defunto autor. E aí você vai falar, mas isso não é possível, né? Para Machado de Assis nós estamos falando de uma obra de ficção que retrata a realidade, mas que também tem um toque aqui do surreal ou do fantástico, um realismo fantástico. Não é à toa que é a obra que inicia esse momento da nossa literatura, né? E você que tem perguntas pode fazer, vai tirando dúvidas, vai chamando aí os seus colegas. Tudo bem, Ricardo? Seja bem-vindo. Dolores, Laís, tudo bem? Aqui é uma live literatura, é a mistura da live com a literatura, com a leitura de grandes clássicos aí da literatura. E é uma aula, né? Então, assim, os meus alunos de ensino médio, principalmente, são, assim, mega convidados a participar. Então, sejam todos bem-vindos. Estamos falando de Machado de Assis. Então, aí ele fala aqui, quem é que está fazendo esse livro, né? É um defunto. Então, aí, o capítulo 1, óbito do autor, que a gente já falou na aula passada, e ele vai dizer aqui: algum tempo hesitei se devia abrir estas memórias pelo princípio ou pelo fim, isto é, se poria em primeiro lugar o meu nascimento ou a minha morte. Mas o assunto hoje são as mulheres, nós vamos falar das mulheres dos romances. E esse romance aqui tem uma mulher assim que vai fazer toda a diferença na vida do nosso protagonista, do nosso narrador. E a gente vai falar um pouquinho. Então, olha só, eu vou começar falando aqui, lembrando, né, porque eu já falei na aula passada da Marcela. Você já deve ter ouvido falar também essa famosa frase. Oi, Gustavo, tudo bem? Ó, hoje você perdeu, hein? Olha, hoje você não foi o primeiro, hoje foi o Renato. Oi, Julinha, tudo bem? Bem-vindos. Olha só. Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. Olha, o amor dele durou até o dinheiro acabar. Então foi a paixão aqui arrebatadora de Brás Cubas e ele realmente acabou se endividando e perdendo um monte de coisa por conta dessa maluquice com a Marcela. Quando o pai dele descobriu, mandou-o para fora do Brasil para estudar e o livrou dessa paixão aí ensandecida, né? Então a Marcela a gente falou na live anterior, mas olha só que interessante, né? Marcela amou-me durante 15 meses e 11 contos de réis, nada menos. Meu pai, logo que teve a aragem dos 11 contos, sobressaltou-se deveras. Achou que o caso excedia as raias de um capricho juvenil. Quer dizer, chega, né? Chega de coisa de adolescente, agora bora, né? Chega. Então, quem é que vai ser a minha personagem aqui? A Virgília. E dela eu não falei na live passada e nós vamos falar um pouquinho dela, tá bom? A Virgília também, ele foi apaixonado pela Virgília, mas acabou acontecendo aí uma grande decepção amorosa, inclusive que até levou o pai dele de Brás Cubas à morte, de tão assim chocado que ele ficou, de tão assim triste que ele ficou. E tem aqui uma partezinha que eu separei pra gente falar aqui dela, vamos lá. A gente tem que ir na cola, né, gente? Porque é uma live, né? E aí tem que estar tudo prontinho. Cubas, né? Esse é o capítulo. Meu pai ficou atônito com desenlace e quer me parecer que não morreu de outra coisa. Eram tantos os castelos que engenhara, tantos e tantíssimos os sonhos, que não podia vê-los assim esboroados sem padecer um forte abalo no organismo. O pai dele ficou abalado por quê? Por conta dessa Virgília. Olha só quem é essa. Positivamente era um diabrete, Virgília. Um diabrete angélico, se querem, mas era-o. E então...
Então apareceu o Lobo Neves, um homem que não era mais esbelto que eu, nem mais elegante, nem mais lido, nem mais simpático. E todavia foi quem me arrebatou Virgília e a candidatura dentro de poucas semanas, com ímpeto verdadeiramente cesariano. Não precedeu nenhum despeito, não houve a menor violência da família. Dutra veio dizer-me um dia que esperasse outra aragem, porque a candidatura de Lobo Neves era apoiada por grandes influências. O pai de Brás Cubas imaginava que ele iria entrar para a política e que a Virgília seria esse grande trampolim. No entanto, Lobo Neves acabou se candidatando e ainda se casou com a Virgília. Olha a decepção para os dois lados, né? Então, hoje a gente está falando das mulheres e olha só a influência dela aí na história. Virgília perguntou ao Lobo Neves a sorrir quando seria ele ministro. Então, quer dizer, que personagem feminina é essa também? Sedutora, belíssima, aqui tem as características dela, mas ela também queria, de alguma forma, alguma coisa, né? Nós estamos falando de um tempo do materialismo, do capitalismo, e não é à toa que estamos estudando os romances do realismo, certo? Aí, pela minha vontade já, pelos dos outros daqui 1 ano. Virgília replicou, promete que algum dia me fará baronesa? Marquesa, porque eu serei marquês. Desde então fiquei perdido. Virgília comparou a águia e o pavão e elegeu a águia, deixando o pavão com seu espanto, seu despeito e 3 ou 4 beijos que lhe dera, né? Foi a grande decepção. No entanto, quando ela volta casada, ó, não é spoiler, nós estamos numa live literatura, tem que falar da história e é óbvio que eu tomo cuidado e aí eu não conto os fatos principais e nem o final, né? Não pode estragar a sua leitura, mas tem que contar um pouquinho aí do enredo para você entender então por que Machado de Assis ele era tão crítico e tão irônico e que sociedade é essa que ele retratava, né? Então assim, os males, o caráter humano, os vícios, né? Que nós falamos não é vício assim de bebidas de álcool, mas assim os vícios no sentido mesmo do caráter do ser humano. Ele retrata aqui através das suas personagens. Então, a ganância, a ambição, a traição, né? E aí, o que acontece? Quando a Virgília volta casada, Brás Cubas vai ter um romance com ela. Ela vai acabar sendo amante dele, né? Isso daí não é o final do livro, não. Imagina, tem muita coisa ainda. Quando ele começa lá no primeiro capítulo, falando da morte dele, ele vai falar que tem uma mulher ali, né? No pé, à cabeceira da cama. A triste senhora mal podia crer na minha extinção. Morto, morto, dizia consigo. Quem é? A Virgília, você vai descobrindo na leitura, né? Então, assim, ela é uma das personagens que eu não comentei muito na live passada, porque são muitos assuntos e a aula passada eu fiz um panorama, tá? Então, para quem tá chegando agora, comecei a nossa live Realismo, as personagens femininas, um livro que abre aí esse período do realismo, ok? Perguntas, dúvidas, vamos ver o chat, vamos ver quem tem perguntas, vamos ver quem quer falar alguma coisa. Hoje tem bastante gente participando, isso é muito bom. Sejam todos bem-vindos. Bom, hoje nós vamos falar praticamente das personagens de Machado, né? Daí eu vou sair um pouquinho e vou lá pro Aloysio de Azevedo, pro Cortiço, que nós falamos também na live passada. O Cortiço, que vai aparecer aqui também uma personagem assim, que também, assim, não digo assim, é a principal, é a protagonista, porque na verdade aqui todos são importantes. E o personagem central aqui é o João Romão. Ele que é um vendeiro e ele passa por cima de tudo e de todos para ele chegar onde ele quer. Ele queria fama, ele queria status, ele queria dinheiro. Parece assim em dias atuais, né? Mas ó, 1881. E ele acaba construindo o Cortiço, né? O que dá nome aqui mesmo ao livro. Né? Então as histórias giram em torno disso. Mas aí você tem o próprio Cortiço, que é um personagem muito importante aqui, e você tem as mulheres que vão fazer parte aqui dessa obra. Hoje a live sobre as mulheres, mas eu não posso falar só delas, né? Elas não se fazem sozinhas. Então aqui, ó, é um contraponto, né? Bom, então, voltando um pouquinho aí no nosso panorama, né?
O Aloysio Azevedo, ele também vai fazer aqui um panorama da sociedade carioca. E ele começa a contar aqui para nós como que eram os cortiços, essas grandes aglomerações, muitas casinhas, né? Só que assim, quem que ia morar em cortiço? Ia morar em cortiço realmente os pobres, os desvalidos e assim, tudo aquilo que a sociedade não queria. Então moravam lá as prostitutas, moravam os homossexuais, moravam, não é assim o mesmo contexto de hoje, né? Mas assim, dá início aí às favelas, aos morros, os cortiços, eles têm essa história. Isso eu falei na live passada. Mas aqui ele vai me retratar esses personagens, os personagens realmente à margem da sociedade, né? Então, assim, os bêbados, aqueles, assim, são esses personagens, né? E eu falei isso na live anterior. Você tem alguma dúvida, alguma pergunta até aqui? Que a gente engata e vai, né? Tá? Então, a gente falou da Rita Baiana, uma personagem mulata. Vamos voltar um pouquinho lá para ela, para eu poder falar da Bertoleza, né? Essa Bertoleza que me interessa na live hoje. Quem era a Ritinha? Mas ninguém como a Rita. Só ela, só aquele demônio tinha o mágico segredo daqueles movimentos de cobra amaldiçoada, aqueles requebros que não podiam ser sem o cheiro que a mulata soltava de si e sem aquela voz doce, quebrada, harmoniosa, arrogante, meiga e suplicante. Naquela mulata estava o grande mistério, a síntese das impressões que ele recebeu chegando aqui. Ela era a luz ardente do meio-dia, ela era o calor vermelho das cestas da fazenda, era o aroma quente dos trevos e das baunilhas. Então aqui ó, é uma descrição naturalista, uma descrição do ser humano, e aí nós falamos na live anterior que o naturalismo ele fazia muito isso, de fazer eu não digo assim uma analogia, né? Mas colocar assim nas personagens as características dos animais, a zoomorfização, pegar muito esse lado mesmo animal do ser humano, que não seria o racional, e falar muito das características humanas, né? Então aqui olha como que ele descreve a Rita no momento em que ela está dançando. Aqui é uma roda de samba, uma roda de capoeira. Então essa aqui é a descrição dela na dança. E aqui nós não estamos entrando no mérito do preconceito, do racismo, não é isso, é literatura. Nós estamos falando como que o escritor, ele fala das suas personagens, ele descreve as suas personagens para retratar o meio social e a sociedade. Então o naturalismo ele queria mostrar o meio mesmo em que o ser humano vivia. Né? E mostrando também como muitos acabavam sendo influenciados e mudando o seu caráter e o seu comportamento por conta do meio em que vivia. Então eu falei na live passada de um dos personagens que por conta da Rita Baiana mudou todas as suas características. Ele era português, veio para o Brasil, era um bom pai, um bom esposo, um bom trabalhador. E quando ele começou a se envolver com a Rita e morando no cortiço, mudou todas as suas características. Já mudou o comportamento no trabalho, já começou a trair a esposa, começou a beber, coisas que ele não fazia. A esposa dele também começou a beber, então tudo isso para falar da influência do meio. Isso é o naturalismo, tá? Não estamos entrando em julgamentos, em valores, é literatura, certo? Mas é claro que isso é para trazer uma reflexão sobre o comportamento humano, é óbvio, né? Então a literatura, ela tem esse papel de fazer uma denúncia social, de trazer uma reflexão e de trazer um retrato da sociedade da sua época, tá certo? Então essa era a Rita Baiana. Aí para fechar, né, a gente vai falar da Bertoleza, mas aqui, olha, eu até listei porque são tantas, né? Muitas mulheres aqui que aparecem que têm papéis importantes. Você tem a Leone, é a Cocote, né? Ela é uma prostituta, ela vai influenciar a Pombinha, que é a filha da Piedade e de um desse português que eu falei que se apaixonou pela Rita, né? São tantos nomes, a gente tem que olhar aqui, senão a gente acaba esquecendo, né? Enfim, tem alguma pergunta aqui? Tá subindo comentários? Não. Vamos lá. Quem mais? Ó, você tem a Machona, olha os nomes. A Machona, você tem a Bruxa.
Eu até, né, preparando a aula, eu falei assim, nossa, aqui tá parecendo a Vila do Chaves, né? Tem a Dona Florinda, tem a bruxa, e a bruxa, ela comete aqui um ato insano, ela vai botar fogo no cortiço num determinado momento. Quase que acaba destruindo tudo, mas conseguiram deter o fogo a tempo. Então tem a bruxa, tem a pombinha, tem a Leone, que eu já falei, a Piedade, e tem também a Dona Estela, que é a esposa do Miranda. Quem é o Miranda? O Miranda era o vizinho do cortiço, era o oposto, uma mansão e um cortiço. E o João Romão, ele queria ascender, ele não queria ser dono simplesmente de um cortiço, ele queria ter um título, ele queria entrar para a sociedade, mas não basta só ter dinheiro, porque dinheiro ele foi fazendo, ele tinha que ter um nome. Então o que ele arquitetou? Casar com a filha do Miranda, casar com a Zulmira. Né? Isso tudo é o cortiço, olha quanta história. E aí você vai falar, a professora tá contando tudo, de jeito nenhum. Tô te dando pistas e caminhos para você descobrir um pouco mais desse romance, certo? Então são as mulheres aqui da nossa do nosso livro O Cortiço. Vamos lá, perguntas. Subiu comentários, mas não subiu nada de pergunta. Só oi, boa tarde. Então, oi, boa tarde, você que tá chegando. Alguns eu não consegui identificar, só olhando o rostinho, não. Vamos ver aqui os nomes. De quem que eu quero falar hoje, então, aqui do Cortiço? Da Bertoleza, né? A Bertoleza. Já começa no capítulo 1. A comida arranjava-lhe, mediante 400 réis por dia, uma quitandeira sua vizinha, a Bertoleza, crioula trintona, uma crioula de 30 anos, escrava de um velho cego residente em Juiz de Fora, e amigada com um português que tinha uma carroça de mão e fazia fretes na cidade. Então aqui logo no começo já aparece quem é a Bertoleza. É uma crioula, ela tem 30 anos, ela é escrava e ela é amigada com um português. E era muito trabalhadora. Bertoleza também trabalhava forte. A sua quitanda era a mais bem afreguesada do bairro. De manhã vendia angu e à noite peixe frito e iscas de fígado. Pagava de jornal, que é o salário, né? Ela pagava para o seu dono, a seu dono 20 mil réis por mês, e apesar disso tinha de parte quase que o necessário para a alforria. Ela podia trabalhar. Então alguns escravos, eles não tinham a liberdade, eles não tinham a carta de alforria, mas eles podiam ir e vir e trabalhar, e nesse trabalhar poder pagar um salário, um jornal mesmo para o dono, né? Então Bertoleza, ela fazia isso. Qual que era a intenção dela? Conseguir o dinheiro para sua alforria, né? Um dia, porém, o seu homem, depois de correr meia légua puxando uma carga superior às suas forças, caiu morto na rua ao lado da carroça, estrompado como uma besta. Ó, aqui o naturalismo, né? A zoomorfização, essas características do animais colocando aqui no ser humano. Aí você pode falar, mas o ser humano não é um animal? É um animal racional, né? Pelo menos deveria ser, né? Tem muitos momentos que a gente duvida disso. Mas aqui, ó, como uma besta. E aí, o que o João Romão fez? Mostrou grande interesse por essa desgraça e fez-se participante dos sofrimentos da vizinha. O que ele fez? Ele forjou uma alforria para ela, uma carta de liberdade, né? Ele forjou, ele mentiu, e aí ele fala para ela, acabou-se, é vida nova, né? E aí, o que ele faz? Ele vai morar com a Bertoleza, mas para usá-la mesmo, sabe? Não só como escrava, aqui no sentido mesmo literal, né? Mas assim, ela lavava, passava, cozinhava, cuidava da quitanda dela, cuidava do trabalho dele ainda lá na taverna, fazia de tudo e ainda servia como esposa. Quer dizer, é uma das personagens muito fortes e marcantes aqui do nosso romance, eu ia falar conto, do nosso romance, e é ela que você tem que prestar atenção. Porque assim, a forma que desenrola a história dela é que vai dar também aí toda a minha, eu não digo a sustentação do romance, mas você vai entender bem melhor o porquê do João Romão fazer tudo isso, né? E eu não posso contar o final dela para quem não leu ainda, senão a gente estraga toda a história. E a ideia não é essa, né? Não, você sai da live, aí você vai falar, não, vou ficar nessa live não, ela tá contando tudo. Não, não estou, pode ter certeza.
né? Então, o João Romão, ele é um aproveitador, ele é um capitalista, ele se aproveita mesmo da Bertoleza, e ela, no entanto, é uma mulher forte, é uma mulher trabalhadora, mas ela cai nesse engano, né? Só que o final, assim, né, que a gente não vai contar qual que é, ela vai entender o que está acontecendo e ela vai ter uma atitude assim que para nós, né, leitores que chegamos até nesse ponto, para nós é inesperada, mas a atitude dela explica por que ela não ia voltar a ser escrava, né? Bertoleza, que já havia feito subir o jantar dos caixeiros, estava de cócoras no chão, escamando peixe para a ceia do seu homem, quando viu parar de frente dela aquele grupo sinistro. Reconheceu logo o filho mais velho do seu primitivo senhor, e um calefrio percorreu-lhe o corpo. Num relance de grande perigo, compreendeu a situação, adivinhou tudo com a lucidez de quem se vê perdido para sempre. Adivinhou que tinha sido enganada, que a sua carta de alforria era uma mentira e que seu amante, não tendo coragem para matá-la, restituía ao cativeiro. Ele queria se casar com a filha do Miranda. E o que ele ia fazer com a escrava? Então aqui está toda a história, né? De uma forma resumida, para que você leia e depois você me fala o que você achou desse final, ok? Bertoleza, então, ó, os personagens do Curtiço. Dúvidas? Falem comigo. Deixa eu ver aqui os comentários. A gente vai ver nos comentários, né? Que é aqui que aparecem as dúvidas. Contem, falem para mim. Opa, travou. Não subiu nenhum comentário. Falem comigo, porque daí eu vejo se tá travado, se não tá, enfim. Quem mais que a gente vai falar agora? Falamos da Rita, falamos da Bertoleza, já falamos da Virgília, que era casada com Lobo Neves. Olha os nomes, ó, Lobo Neves, né? A Sofia. Aí nós vamos falar de algo que eu comecei também na live passada, que é o Quincas Borba, né? Então, olha só, até comentei, né, em uma dessas aulas aqui online do Centro de Mídias, foi falado sobre o crossover, né? Sobre personagens que aparecem em outras histórias. Então, aqui no Memórias Póstumas, você vai ter o Brás Cubas. Ele é um filósofo e ele acaba virando um mendigo. E ele tem a teoria do humanitismo, não é do humanismo. O humanismo fala sobre o ser humano e as características do ser humano, do homem. E o humanitismo é uma filosofia que ele propõe aqui justamente do que estava acontecendo na época do realismo-naturalismo. Essas correntes que eu já expliquei do positivismo, naturalismo, darwinismo social. E ele, para falar assim, o porquê que as coisas acontecem para um e não para outro, porquê que o mais forte sempre prevalece, né? Ele dá um exemplo de quando ele está jantando, por exemplo, né? Eu não separei aqui a parte para ler, mas eu preparei aqui na aula, né? Ele tá falando assim sobre uma coxa de frango que ele está comendo num belo jantar. Então ele fala assim, ó, veja bem, para eu comer esse frango aqui agora, né? O que teve que acontecer? Um escravo vir de lá da África, trabalhar, olha quanto que ele passou naquele navio negreiro para chegar até aqui, para depois se tornar aqui um escravo, depois pegar esse frango, matar, preparar para que esse frango chegue na minha mesa, né? E quem é que está comendo e se banqueteando? Então, mais ou menos por aí, né? E são vários episódios que ele vai relatando o porquê que, assim, porque um vai ser sempre o dominador, um sempre vai ganhar. E eu terminei a live passada falando sobre isso. Será que para você ganhar o outro tem que perder? Então, qual que era a realidade nesse momento? Nós estávamos falando aqui do auge, né, na segunda revolução industrial, da ascensão mesmo do capitalismo. Começamos a falar sobre as revoluções, enfim, tudo isso é a live passada, né? Para quem tá chegando agora, só para se situar, para quem tá assistindo agora. Mas o que o Machado de Assis, o Aloísio, os escritores do período vão fazer? Uma crítica à burguesia, uma crítica ao capitalismo, uma crítica à ambição. E eles vão usar esses personagens para que o leitor possa refletir com relação a isso, né? E mostrar, por isso que é realismo, mostrar mesmo a deformação, o caráter do ser humano. Ai, mas não mostra coisas boas, qualidades? Sim, mostra, mas o período mesmo ele quer
ele tem essa característica de mostrar a realidade, né? E algumas coisas assim mostradas à luz da ciência, do cientificismo, e algumas coisas que foram assim sendo debatidas. A própria questão do racismo, da eugenia, a questão do meio ambiente, se realmente o homem ele se influencia ou não. Então muita coisa foi debatida na época e até hoje, né? E algumas coisas se comprovam, ok? Só uma retomada aí, voltemos para a literatura. Bom, então, aí, esse outro livro aqui, ele tá entre Memórias Póstumas e o último que a gente vai falar hoje de Machado, que é o Dom Casmurro, né? Que eu quero fechar a live com chave de ouro, falando da Capitu, né? Chama seu colega, chama seu amigo, fala, ó, hoje a gente vai falar sobre a Capitu. Vamos ver, a Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Essa é a grande pergunta. Sempre que a gente vai falar de Dom Casmurro é essa questão, né? E o livro tem tanta coisa, não é só essa questão não. Mas enfim, aqui ó, Quincas Borba, né? Vamos lá, é lá literatura, a gente tem que ler um pouquinho, tem que falar. Então olha só como é que começa aqui a nossa apresentação, capítulo 1. Rubião fitava a enseada, eram 8 horas da manhã. Quem o visse com os polegares metidos no cordão do chambre à janela de uma grande casa de Botafogo, cuidaria que lhe admirava aquele pedaço de água quieta, mas em verdade vos digo que pensava em outra coisa, cotejava o passado com o presente, que era um ano professor, que é agora capitalista. Ele herdou uma herança e ele se tornou capitalista. Esse aqui é o Rubião, né? Já no capítulo 4, este Quincas Borba, né, o título do livro Quincas Borba, se acaso me fizeste o favor de ler as Memórias Póstumas de Brás Cubas, isso aqui, ó, o narrador falando, olha como a técnica do Machado, de conversar com o leitor e de trazer à lembrança algumas coisas. Este Quincas Borba, se acaso me fizeste o favor de ler as Memórias Póstumas de Brás Cubas, é aquele mesmo náufrago da existência que ali aparece mendigo, herdeiro inopinado e inventor de uma filosofia, que é o humanitismo, que eu acabei de comentar, né? Aqui os tem agora em Barbacena. Logo que chegou, enamorou-se de uma viúva, senhora de condição mediana e parcos meios de vida, mas tão acanhada que os suspiros do namorado ficaram sem eco. Chamava-se Maria da Piedade. O irmão dela, que é o presente Rubião, fez todo o possível para casá-lo. Piedade resistiu, um pleures a levou. Foi este trechozinho de romance que ligou dois homens. Saberia Rubião que o nosso Quincas Borba trazia aquele grãozinho de sandice que o médico supôs a Charlie? Acharam que ele era louco, né? Essa filosofia, o humanitismo, tudo que ele falava, disse que era loucura. O fato é que Quincas Borba ficou doente. Quem é que cuidou dele? Rubião. Durante o cargo de enfermeiro, mais de 5 meses, perto de 6. Era o real desvelo de Rubião. Enfim, né? Hoje a gente vai focar um pouco mais nas mulheres, mas não dá para falar do romance, falar das mulheres sem citar aqui o nosso comecinho, né? Rubião achou um rival no coração de Quincas Borba, um cão, um bonito cão, meio tamanho, pelo cor de chumbo malhado de preto, também chamado Quincas Borba, né? Vou pular mais um trechinho. Quincas Borba, ei, Quincas Borba, bradou entrando em casa, nada de cachorro. Só então é que se lembrou de havê-lo mandado dar à comadre Angélica. Correu à casa da comadre, que era distante. Quando chegou o testamento, qual era a condição? Que ele tinha que cuidar do cachorro, e o cachorro tinha o mesmo nome, Quincas Borba. Então Rubião se tornou herdeiro de Quincas Borba e, no entanto, teve que cuidar do cachorro. E aí, quando você vai estudar um pouco mais a fundo o livro, ou mesmo os críticos, né? Então, assim, o título do livro se refere ao cachorro ou se refere ao dono dele? Quem é o mais importante aqui? Aí você tem que ler e pensar um pouquinho mais para responder essa pergunta. Não sou eu que vou responder. Tô levantando questões, né? Tô levantando polêmicas. Vamos lá. Gente, cadê vocês? Falem comigo aqui, por favor, né? Vamos lá. Então aqui a gente vai ter a personagem feminina Sofia. A Sofia e o Cristiano Palha. Esse casal vai depenar Rubião.
Então o romance vai girar em torno dessa história, porque ele fica rico, né? No entanto, ele acaba sendo enganado por esse casal. E a Sofia, que é a personagem que interessa a gente comentar aqui um pouquinho hoje, né? Tem aqui um pouquinho da descrição dela. Vamos lá, vamos falar um pouquinho quem era a Sofia, como que ela era, né? Falando das mulheres, né? Do realismo. As senhoras casadas eram bonitas. A mesma solteira não devia ter sido feia aos 25 anos, mas Sofia primava entre todas elas. Não seria tudo o que meu amigo sentia, mas era muito. Era daquela casta de mulheres que, com o tempo, o escultor vagaroso não acaba logo e vai polindo ao passar dos longos dias, né? Vai ficando mais bonita com o passar dos anos. Essas esculturas lentas são miraculosas. Sofia rastejava aos 28 anos, estava mais bela que aos 27. Era de supor que só aos 30 desse o escultor os últimos retoques, se não quisesse prolongar ainda o trabalho por 2 ou 3 anos. Os olhos, por exemplo, não são os mesmos da estrada de ferro, quando o nosso Rubião falava com Palha, e eles iam sublinhando a conversação. Tá? Aqui você tem a descrição dela. Então, ó, quem era a Sofia? Era uma mulher ambiciosa, gananciosa. Ela acabou enganando, seduzindo o Rubião, mas o adultério não se concretizou, né? Não é spoiler, já falei, a gente tem que comentar aqui algumas coisas. Mas eles fizeram toda uma trama, ela e o esposo, Cristiano Palha, para conseguir tirar todo o dinheiro de Rubião. Será que eles conseguiram? Tiveram sucesso? Você tem que ler, né? Não vou ficar contando tudo aqui. Mas aqui é uma personagem assim que nós temos que falar um pouquinho, sim, né? Quem é que é essa Sofia por quem ele se apaixonou, ok? E aí nós vamos falar da Capitu. Antes da Capitu, né? Que a gente tem um tempinho ainda. Lembrando só um pouquinho do Cortiço, né? Nós falamos da Rita Baiano, uma mulata, a Bertoleza, que era negra, era uma escrava, e falando um pouco ali da realidade do Cortiço, né? Quando você pega uma obra atual, como eu estou trabalhando, O Quarto de Despejo, da Carolina Maria de Jesus, você vai ver aqui os relatos dela de como que era nesse período que ela escreveu, que não é muito longe, né? E aqui tá num tempo muito atual, como que ela contava aí a rotina da favela, né? Que assim, muito a ver, muito parecido com o Cortiço. Com as brigas, as discórdias, as bebidas, os policiais que chegam. Então, assim, a rotina mesmo, não tô falando mal, tô falando da rotina, né? E aqui não vai aparecer a figura do traficante das drogas pelo período, por conta do período, né? E aqui também. Então, assim, quando você pega esse livro hoje, você acha, assim, muitas semelhanças com o Cortiço. Por conta, assim, realmente do ser humano. Do ser humano que habita ali, por que foi morar ali, a crítica da Carolina também ao capitalismo, a crítica, assim, a essa classe dominante, tudo isso tá nesse livro também, um livro mais atual, né? Então, olha, tanto que o livro ele abre falando sobre isso, a atualidade do mundo de Carolina. Para os leitores dessa edição é preciso que eu me apresente, né? Aqui o escritor ele vai contar quem é ele, né? A história da favela que eu buscava estava escrita em uns 20 cadernos encardidos que Carolina guardava em seu barraco. Li e logo vi, repórter nenhum, escritor nenhum poderia escrever melhor aquela história, a visão de dentro da favela, né? Então aqui a visão dela mesma morando ali dentro, de como que ela relata o dia a dia, a fome, o trabalho, o quanto que ela fazia. Ela tinha que acordar cedo, já sair para buscar o almoço, para buscar o jantar. Muitas vezes não conseguia. Às vezes não conseguia sabão para lavar roupa, né? Ela ficava desgostosa. Tinha dia que ela acordava sem ânimo para nada. E ela trabalhava muito, né? E ela acabou saindo da favela. Ela conseguiu, né? Ter a casa própria. Mas aqui tem todo um relato, né? Então, eu estou trabalhando com os segundos anos desse livro, com o nono ano também. E aí a gente faz um paralelo, né? Tá?
São épocas distintas. Aqui a gente tem mais o naturalismo e o realismo. E aqui nós estamos falando dos escritores pós-modernos, né? Aqui já tem uma outra característica de escola literária, mas os assuntos são os mesmos, né? O assunto da dominação, quem pode mais, o capitalismo, né? Então, e a figura da mulher também, né? Essa mulher forte, tem aí que é a figura do racismo. Aqui ela fala bastante sobre isso, né? De como que ela sofria pelo fato de ser negra, pobre ainda. Enfim, né? Vamos lá, comentários. Cadê meus comentários? A gente vai respirando, né? Tem mais uns minutinhos pra gente falar então da Capitu. Bom, entre Memórias Póstumas, né? E Brás Cubas, Memórias Póstumas de Brás Cubas e o Quincas Borba, a gente tem aqui a Capitu. Vamos falar um pouquinho dela então. Quem é essa Capitu? Você já deve ter ouvido falar, você que é do ensino médio, do terceiro ano, do segundo. E às vezes você vai no embalo, né? Você só conhece ela pelo fato de ser supostamente adúltera. E aí, ela traiu ou não traiu o Bentinho? Mas antes disso tem muita história, viu? Tem muita história. Então vamos lá. Quem é o meu personagem, né? Dom Casmurro. Ele começa aqui se apresentando. Por que desse nome, Casmurro? Né? E ele ainda faz uma advertência. Não procure no dicionário porque você não vai achar, né? Ele estava no trem. Continue, disse eu acordando. Já acabei, murmurou ele. São muito bonitos. Vi-lhes fazer um gesto para tirá-los outra vez do bolso, mas não passou do gesto, estava amuado. No dia seguinte entrou a dizer de mim nomes feios e acabou cunhando-me Dom Casmurro. Os vizinhos que não gostam dos meus hábitos reclusos e calados deram curso à alcunha que afinal pegou. Nem por isso me zanguei. Contei a anedota aos amigos da cidade e eles, por graça, chamam-me assim em alguns bilhetes. Dom Casmurro, domingo vou jantar com você, vou para Petrópolis. Dom Casmurro, domingo vou jantar com você. Bom, meu caro Dom Casmurro, não cuide que o dispenso do teatro amanhã venha e dormirá aqui na cidade. Aí ele faz uma advertência aqui, né, o narrador. Não consulte os dicionários. Casmurro não está aqui no sentido que eles lhe dão, né? Pessoa fechada, né? Casmurro. Mas no que lhe pôs o vulgo de homem calado e metido consigo. Então aqui é um homem já de idade, né? De meia idade, calado consigo mesmo. Então nesse sentido, né? Por isso que tem esse título. E quem é esse homem? Ele vai contar a vida dele, como é que ele chegou nesse estado, e aí ele começa a fazer uma digressão. Então a história ela começa aqui no presente com o Dom Casmurro contando o porquê desse nome, e aí também faz jus aí ao nosso título, certo? Só que antes disso, né? Agora que expliquei o título, passo a escrever o livro. Então não é um autor defunto nem um defunto autor aqui não, tá? Cuidado com isso. Antes disso, porém, digamos os motivos que me põem a pena na mão. Vivo só com um criado, e aí ele começa a contar um pouquinho, né? E aí ele vai lá pro nosso presente. Quis variar e lembrou-me escrever um livro. Jurisprudência, filosofia e política acudiram-me, mas não me acudiram as forças necessárias. Depois pensei em fazer uma história dos subúrbios, menos seca que as memórias do padre Luís Gonçalves dos Santos relativas à cidade. Era obra modesta, mas exigia documentos e datas com preliminares, tudo árido e longo. Foi então que os bustos pintados nas paredes entraram a falar-me e a dizer-me que, uma vez que eles não alcançavam reconstituir-me os tempos idos, pegasse da pena e contasse alguns. Escrever a tinta, né? A pena. Então, aí ele diz que ele teve uma inspiração nos bustos para ele começar a escrever então a história dele, como é que ele chegou a isso, a ser um casmurro, né? O que aconteceu na vida dele. E aí ele vai contar, ele começa a nossa narrativa então, a nossa digressão, né? O nosso flashback de quando ele tinha 15 anos. Ele vai começar a apresentar a família, ele vai apresentar a mãe, a Dona Glória, o agregado, né? O José Dias, ele vai apresentar o tio Cosme. Ele vai apresentando até ele chegar na
Capitolina, que é a nossa personagem. Vamos lá. Capitu, tem um capítulo, né? Já é o capítulo 13. De repente ouvi bradar uma voz de dentro de casa: Capitu! E no quintal: mamãe! E outra vez na casa: vem cá! Não me pude ter. As pernas desceram-me os 3 degraus que davam para a chácara, caminharam para o quintal vizinho. Era costume dela às tardes e às manhãs também. Que as pernas também são pessoas, apenas inferiores aos braços, e valem de si mesma quando a cabeça não as rege por meio de ideias, né? Quem tá me contando isso é o Bento, é o Bentinho, né? Ele é o meu personagem de hoje aqui, o Bento Santiago. Ele tem aqui a função, como ele mesmo escreve aqui, de atar as 2 pontas da vida. Dele Dom Casmurro e dele Bentinho. Até aí o casamento com a Capitu. Muita coisa vai acontecer aí no meio do caminho, né? E aí, como hoje a nossa live é para falar das mulheres, eu tô pulando aqui várias coisas para falar diretamente da Capitu. Olha só a descrição dela, vamos lá. Vamos falar um pouquinho quem era. Todo eu era olhos e coração, um coração que desta vez ia sair com certeza pela boca fora. 15 anos, né? 14, né? Para 15 ele. Não podia tirar os olhos daquela criatura de 14 anos, alta, forte e cheia, apertada em um vestido de chita meio desbotado. Os cabelos grossos, feitos em 2 tranças com as pontas atadas uma à outra à moda do tempo, desciam-lhe pelas costas. Morena, olhos claros e grandes, nariz reto e comprido, tinha a boca fina e o queixo largo. As mãos, a despeito de alguns ofícios rudes, eram curadas com amor. Não cheiravam a sabões finos nem águas de tocador, mas com água do poço e sabão comum traziam-a sem mácula. Calçava sapatos que durassem, rasos e velhos, a que ela mesma dera alguns pontos. Que é que você tem? Repetiu. Não é nada, balbuciei finalmente. Emendei logo, é uma notícia. Notícia de quê? Pensei em dizer-lhe que ia entrar para o seminário e espreitar a impressão que lhe faria. Se a consternasse, é que realmente gostava de mim, se não, é que não gostava. Bom, resumindo, ele recebeu essa notícia de que ele ia para o seminário. Como que ele vai ser um seminarista? Como que ele vai ser um padre? Se ele é apaixonado pela Capitu, ele quer se casar com ela. E aí começa o grande drama, né? Então, assim, a história, ela não é assim complexa, né? No sentido assim de é difícil de você entender. Mas existem vários acontecimentos, várias nuances, várias formas aqui de você analisar a vida dos dois, tá? Não é só do Bentinho, não, mas do Bentinho e da Capitu, né? Enfim, eu fiz aqui uma pausa para falar um pouquinho a descrição dela. Dúvidas, gente, perguntas, falem comigo. Eu tô vendo que tem gente vendo, mas não fala comigo. Vamos lá. Será que travou de novo? Esse chat anda muito chato, né? Ele anda travando muito. Mas é legal quando vocês perguntam, quando vocês tiram dúvidas, colocam uma pergunta aí mais polêmica, né, pra gente responder. Enfim, então a Capitolina, esse era o nome dela, né? Capitu, né? Uma forma assim, muito abreviada e carinhosa de falar. Enfim, onde é que começa o problema? Quando ele vai pro seminário. E ela, Capitu, né? Então, assim, características dela. Olha, uma menina, mas uma menina já inteligente, ágil. Ela começa a elaborar com ele alguns planos para que ele não vá para o seminário. Todos os planos acabam sendo frustrados, mas eles tentam, ela principalmente, né? Então, ela induz e ela é sedutora. E ela vai falando com ele e assim, enfim. No seminário, ele acaba conhecendo aquele que vai ser aí digamos, né, o pivô, assim, das desconfianças, que é o Escobar, o Ezequiel Escobar. Vai ser o melhor amigo dele, eles vão se conhecer lá no seminário. Já falei que eu não vou ficar dando spoiler, mas tem que contar para você entender o enredo. E é claro que, assim, a leitura ela é muito rica, ela é cheia de detalhes, aí você vai descobrindo uma série de coisas. Então, Ezequiel de Souza Escobar, eles se tornam muito amigos, né? E Ezequiel é que consegue fazer com que a Dona Glória desista dessa ideia do Bentinho ser seminarista, dele se tornar padre.
né? Então, assim, tem uma forma que ele consegue fazer com que ela fez uma promessa, né, na verdade. Daí ele falou, ó, a senhora fez uma promessa de entregar um seminarista para Deus, né? Mas não é o seu filho, então a senhora pode entregar um outro. E na verdade ela acaba entendendo, porque ela não queria mesmo também, né? Ela não queria ficar com o filho longe, né? Mas aí ela acaba entendendo o que ela faz, ela manda um escravo no lugar, pagou a promessa, né? E ele vai estudar direito. Ele vai estudar direito no Largo São Francisco, ali em São Paulo, na universidade que deu início, né? A faculdade que deu início à Universidade de São Paulo. Se você não sabia, direito e medicina começaram aí tudo isso que hoje é a USP, a Universidade de São Paulo. Bentinho foi estudar então, e aí quando ele volta, né? Ele vai se casar com a Capitu. Eu tô aqui olhando a minha hora, né? Porque já deu 50 minutos da live. Enfim. E aonde começam os problemas? No ciúme do Bentinho. Ezequiel, ele se casa com a Sancha. Eles têm uma filha, ainda colocam o mesmo nome em homenagem, né? Capitu. E Bentinho e Capitu não têm filhos. Isso cria uma certa ansiedade. Quando eles conseguem ter um filho, eles colocam também o nome de Ezequiel, né? Também tem aí uma homenagem, mas o Bentinho começa a perceber que o menino é a cara do Ezequiel. E aí começam as desconfianças. E obviamente começam as brigas, os ciúmes, e aí que entra toda essa polêmica que você já deve ter ouvido ou tá até cansado de ouvir. Capitu traiu ou não traiu o Bentinho? Porque assim, na verdade, é aberto, né? Isso daí é em aberto. Não dá pra você falar assim, ela traiu, ela não traiu. A questão é que, por muitos anos, assim, por aproximadamente 50 anos, assim, as pessoas que liam, os próprios críticos, não, ele traiu, tem todas as características aqui. Até que entra uma escritora americana, Ellen Cadwell, e ela começa a fazer uma análise do livro, associando com a tragédia de Shakespeare, Otelo e a Desdémona. E a Desdémona também foi acusada de infidelidade, de traição, e ela era inocente. Então, essa crítica, né, essa escritora, ela vai ser a grande defensora da Capitu. E assim, o que ela vai assim, pautar? Que quem está escrevendo, né, a história aqui, o Dom Casmurro, não estou falando do Machado de Assis, nós estamos falando aqui do nosso narrador, de quem está contando a sua vida, né, o Bentinho, que aí no caso já é um Dom Casmurro, já é um Casmurro, passou por várias situações, ciumento, magoado, chateado. Então, assim, ele tinha vários motivos, né, para apontar a Capitu como culpada. E o leitor, ele vai se envolvendo na história, ele vai se envolvendo. Agora, será que realmente tudo isso que ele sentia, né, realmente faz da Capitu essa adúltera? Será que realmente tudo que ele sentia, tudo que ele pensava, tudo que ele vai remoendo aqui no livro, faz com que ela realmente tenha atraído? Porque assim, só a semelhança física, né? Então assim, aí tem vários argumentos. Quantas pessoas não se parecem com outras e às vezes não tem nenhum vínculo? Né? Às vezes a gente vê semelhanças que a gente até brinca assim de casais, né? Que com o passar do ano um vai parecendo com o outro. Tem uma outra coisa que sempre aparece até nas redes, né? As pessoas que têm cachorro mesmo, acaba o cachorro parecido com o dono. Então, assim, se você for pensar nessa linha, né? Nesse raciocínio, será que só o fato da criança se parecer com Ezequiel faz com que ele realmente seja filho? Que a Capitu tenha traído? Então, aí trouxe aí à luz uma nova análise, né? Do livro e coisas para nós pensarmos. Mas assim, por mais que você leia, estude, fale, você não acha argumentos para realmente afirmar, certo? Só que a história ela não gira só em torno disso. Ela gira em torno desse homem. Por que ele se tornou casmurro? Por que tanta coisa aconteceu e ele acabou ficando sozinho? Né? Porque vai acontecer tragédia. O Ezequiel ele vai morrer, isso não é spoiler. Mas aí desencadeia um monte de coisa. Justamente que é onde o Bentinho começa a olhar Capitu com outros olhos, a partir até desse momento do enterro, né?
E aí, para encerrar a nossa live, a gente tem que encerrar lendo um pouquinho mais sobre a Capitu, essa questão mesmo dos olhos dela, né? Que também é outra coisa que sempre aparece, sempre comentam. Por que olhos de ressaca? Por que olhos de cigana oblíqua dissimulada? Então, o Bentinho, ele já tinha falado que ela tinha olhos de ressaca, ressaca do mar, né? Não é a ressaca de bebida, é a ressaca do mar, que traga tudo, né? Que vai trazendo tudo, né? Ele já tinha falado disso. E o seu agregado, o José Dias, é que falava que ele que fez essa observação e ficou na cabeça do Bentinho, né? A Capitu tem olhos de cigana, oblíqua e dissimulada. E ele vai falar um pouquinho sobre isso. A gente tem que encerrar a live falando disso, né? Lógico, né? A gente guarda a cereja pro final, né? Tinha me lembrado a definição que José Dias dera deles, dos olhos, né? Olhos de cigana, oblíqua e dissimulada. Eu não sabia o que era oblíqua, mas dissimulada sabia, e queria ver se podiam chamar assim. Capitu deixou-se fitar e examinar. Só me perguntava o que era, se nunca os vira. Eu nada achei extraordinário. A cor e a doçura eram minhas conhecidas. A demora da contemplação, creio que lhe deu outra ideia do meu intento. Imaginou que era um pretexto para mirá-los mais perto, com os meus olhos longos, constantes, enfiados nele. E a isto atribuo que entrassem a ficar crescidos e sombrios, com tal expressão que, né? Isso aqui ainda é o começo, eles adolescentes, né? Aí, depois quando tem... Vamos lá, para encerrar... O enterro. A viúva, poupos as lágrimas das viúvas, as minhas, as da outra. Desculpa, poupo-vos as lágrimas da viúva, a viúva do Escobar, né? A Sancha. As minhas, as da outra gente. Saí de lá cerca de 11 horas. Capitu e prima Justina esperavam-me, uma com parecer abatido e estúpido e a outra enfastiada apenas. Vão fazer companhia à pobre Sanchinha, eu vou cuidar do enterro. Assim fizemos. Quis que o enterro fosse pomposo e a afluência dos amigos foi numerosa. E aí ele vai fazendo uma descrição, até ele falar dos olhos de ressaca. Enfim, chegou a hora da encomendação e da partida. Sancha quis despedir-se do marido e o desespero daquele lance consternou a todos. Só Capitu, amparando a viúva, parecia vencer-se a si mesma. Consolava a outra, queria arrancar dali. A confusão era geral. No meio dela, Capitu olhou alguns instantes para o cadáver, tão fixa, tão apaixonadamente fixa, que não admira lhe saltassem algumas lágrimas, poucas e caladas. As minhas cessaram logo. Fiquei a ver as dela. Capitu enxugou-as depressa, olhando a furto para a gente que estava na sala. Redobrou de carícias para a amiga e quis levá-la, mas o cadáver parece que a retinha também. Momento houve em que os olhos de Capitu fitaram o defunto quais os da viúva, sem o pranto nem palavras desta, mas grandes e abertos como a vaga do mar lá fora, como se o quisesse tragar também o nadador da manhã, que é a ressaca do mar, né? Que vai tragar o nadador, como se quisesse tragar também o nadador da manhã. Mas isso daqui, ó, é o olhar dele, né? É o olhar dele, Bentinho, é o olhar dele já Dom Casmurro. E aí, isso daí realmente me atesta, né? Alguma coisa? O importante de você gravar aqui dessa personagem, né? Assim, ela era inteligente. Assim, agora eu não posso ficar falando assim muito também dela adulta para não tirar um pouquinho aí o gosto do seu prazer e a sua, né? A sua visão, a sua percepção do livro. Mas assim, Capitu não era nada boba. Uma mulher forte, determinada. Muitas coisas aconteceram que a levaram aí para esse casamento, para as brigas com o Bentinho, enfim, né? O fato é que ele era extremamente ciumento e ele vai relatando tudo isso aqui pra gente. E aí você pega tudo isso, lê e aí depois você me conta o que você achou, ok? A gente tem que terminar com a Capitu, né? Muito bem, então, na próxima aula, deixa eu só fazer uma correção aqui, já tô encerrando. Eu tinha falado que hoje a gente ia falar um pouquinho dos poetas também, né? E não dá tempo.
Então eu preferi hoje fechar aqui falando um pouquinho dessas personagens femininas e dos livros que eu ainda não tinha comentado, assim, que são importantes do realismo. É o Quincas Borba, o Curtiço. A gente já tinha falado da Madame Bovary também, né, da Emma Bovary. Nós falamos na outra live. Então, se você pegar as duas lives, você tem um panorama geral dos clássicos da literatura desse período que nós chamamos de realismo, ok? E aí, na semana que vem, sim, eu quero falar, e precisamos falar dos poetas também, para a gente poder entrar já em outra escola literária. Muito obrigada a você que ficou comigo até agora. Desculpe se o comentário não subiu, tem hora que trava, né? Eu vi aí alguns oi, boa tarde, mas os comentários realmente não subiram mais. Mas tenha uma boa tarde e a gente se vê, né? Você que é meu aluno de 9º ano, daqui a pouco tem a nossa aula também, né? Uma boa tarde.